Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa segunda parte da correção das atividades de hoje, com as questões da apostila, página 22 e 23, exercícios de 1 ao 6, sobre a acentuação gráfica. A nossa primeira questão está pedindo para identificar qual das alternativas apresenta todas as palavras que estão acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Então, qual que segue a mesma regrinha? Letra A, nós temos vírus, possíveis e proteína. Vírus, nós temos aí a penúltima sílaba tônica acentuada pela regra das paroxítonas terminadas em U, acompanhada de S. Possíveis, também regrinha das paroxítonas. Proteína também é uma paroxítona, mas vejam bem, ela é acentuada pela regra do hiato. O I fica sozinho na sílaba, portanto não segue a mesma regrinha das duas anteriores. Letra B, até, também e domésticos. Temos a palavra até, última sílaba tônica, portanto, regrinha das oxítonas terminadas em E, também oxítona terminada em EN, e domésticos, antepenúltima sílaba tônica, portanto, aqui nós temos uma proparoxítona, não é a mesma regrinha das duas anteriores. Alternativa C, água, rápida e A. Essa a gente já elimina logo de início, porque nós temos uma monossílaba. A palavrinha a do verbo haver aqui é um monossílabo tônico terminado em A, por isso que é acentuado. Como as demais têm mais de uma sílaba, não vai se enquadrar na mesma regra. Alternativa D, transgênicos, proteína e experiência. Aqui nós temos transgênicos. Antepenúltima sílaba tônica, portanto, uma proparoxítona. Proteína. Já vimos ali em cima que se trata de uma paroxítona e a regrinha de acentuação é a regra dos hiatos, as duas vogais que se separam na sílaba, né? Já eliminei a letra D, mas para confirmar, experiência é a regrinha das paroxítonas terminadas em ditongo. Então, nenhuma das três aqui segue uma mesma regra. A alternativa correta, portanto, que sobrou aí para mim é a letra E. E qual é a regra de acentuação comum entre elas? Sanitários, possíveis e estratégia. Todas elas são paroxítonas. Questão número 2. No que diz respeito ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue. Os vocábulos domésticos, válvula e harmônico são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica, certo ou errado? Vamos analisar. Domésticos. Antepenúltima sílaba tônica, portanto, uma proparoxítona. Válvula. Também uma proparoxítona. Antepenúltima sílaba tônica. Harmônico. Também é uma proparoxítona, então nós temos aí a mesma regra de acentuação, portanto, resposta certo. Questão número 3. Considerando aspectos linguísticos do texto, julgue os seguintes itens. As palavras evoluíram e saúde acentuam-se de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Qual é a regrinha aqui? Evoluíram. Então, nós temos a regra do hiato, o I tônico que ficou sozinho na sílaba, né? Tinha um hiato aqui, a outra vogal antes. Saúde, também regrinha do hiato, portanto, é a mesma regra de acentuação, resposta certo. Questão número 4. A palavra tecnológicos recebe acento gráfico, de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa. O grupo em que todas as palavras devem ser acentuadas pela mesma regra é... Então, vamos analisar aqui. O que eu tenho aqui na palavra tecnológicos? Que regra de acentuação eu tenho?
separação de sílabas, tecnológicos. Então, eu tenho aqui a minha antepenúltima sílaba tônica, portanto, uma proparoxítona. Analiso as seguintes palavrinhas, eu preciso encontrar proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica. Já elimino a letra A porque só tem 2 sílabas, não tem como ser uma proparoxítona. Letra B, satélites altíssimos e vítimas. Satélites. Ok, é uma proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Altíssimos. Altíssimos. Antepenúltima sílaba tônica, também proparoxítona. Vítimas. Também uma proparoxítona. Já encontramos aqui a nossa resposta correta, que é a letra B. Por que que as outras estariam erradas? Estão erradas, né? Nós temos aqui na letra C a palavra atraídos. Atraídos. Nós temos a regrinha do hiato. É uma paroxítona e a regra de acentuação do I é a regra dos hiatos. Domínio também é uma paroxítona, então não cabe aqui, né? Não segue a mesma regra de proparoxítonas. Palavra saúde, também paroxítona. E na última nós temos aqui vulneráveis, luminárias e incontável. Todas elas também são paroxítonas. Então, fugiu aqui da regra da palavra tecnológicos. Questão número 5, nós temos uma tirinha. Por favor, preciso de um remédio para a memória. Qual o nome do remédio? Ih, caramba, não me lembro. Sobre a acentuação das palavras memória e remédio, assinale a alternativa que apresente uma análise totalmente correta. Então, primeiro, devemos analisar as palavrinhas que eles nos deram. Memória. Remédio. As duas tratam-se de uma paroxítona, né, penúltima sílaba tônica, terminadas em ditongo. Então, olha aí, remédio. O ditongo, 2 vogais que não se separam na sílaba. Então, essa é a regrinha de acentuação. Vamos analisar as alternativas. Eu tenho aí, letra A. Ambas são acentuadas seguindo a mesma regra, assim como seriam as palavras rádio e tênia. Então, olha lá, rádio, tênia. Também são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, nós já encontramos aqui a resposta correta da questão número 5. Nem precisa analisar as demais. Questão número 6, nossa última questão. Diante desta iminência, todos se uniram. Assinale a opção em que todos os vocábulos são acentuados, obedecendo à mesma regra de acentuação aplicada na palavra em destaque. Então, nós temos a palavra iminência. Qual é a regrinha de acentuação aqui? Ela é uma paroxítona terminada em ditongo, né? A nossa penúltima sílaba tônica, iminência. Então, se eu preciso de paroxítona terminada em ditongo, eu já vou nas alternativas e elimino aquelas que não tiver ditongo no final. Letra E, não tem ditongo na palavra fácil. Na letra D, eu tenho um monossílabo tônico, uma única sílaba, não tem como ela ser uma paroxítona. Letra C, irresistível ou mágico, afrodisíaco, nenhum deles termina com ditongo, então não cabe aqui na minha resposta. Letra B, delírios, persistência e mistério. Todos eles aí têm ditongo no final, então eu só preciso analisar se elas são realmente paroxítonas, a penúltima sílaba tônica. Delírios, sim, inclusive está acentuado. Persistência, também. E mistério, também paroxítona terminada em ditongo. Encontramos a nossa resposta correta. E ainda que eu não conseguisse fazer essa separação, a letra A ela estaria eliminada pelo fato de açúcar e Antártida
não terminarem em ditongo, tá? Duas vogais juntas. Então, bem tranquilo aí, questões sobre acentuação, um conteúdo que precisa de atenção, mas que é bem tranquilo de resolver. Até a próxima aula!